Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, povo de Deus, sobre a face da terra. Quero saudar aqui a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, os irmãos do nosso presbitério do Sul-Fluminense, presbitério de Volta Redonda, o Sino do Sul-Fluminense, presbitério Sul-Fluminense e Sino do Sul-Fluminense, presbitério de Volta Redonda. Nós temos o presbitério Sul-Fluminense também, e o presbitério de Barra do Piraí, que fazem parte aqui do nosso sínodo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. Você que já se encontra conosco aqui online, Nós já temos aí alguns irmãos dando aí o seu alô, Tem uma pessoa muito especial aqui, não desmerecendo os demais. O primeiro alô aqui, que é a dona Idenir Loubach de Azevedo, é a minha mãe. Nosso irmão Marco Antônio Moreira, também conosco aqui, Marcondes, boa noite, meu irmão, e os outros demais que a gente já está vendo aí que estão conosco, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos, no nosso momento de estudo bíblico, louvar ao nosso Deus, vamos estar aqui lendo a palavra, estudando. O título do que queremos pensar com os irmãos hoje é Alegres, Pacientes e Perseverantes. Nós estamos precisando muito nesse momento sermos alegres, pacientes e perseverantes. Deus abençoe a vida dos irmãos aí que estão conosco, nossa irmã Vera Lúcia Albertácio Couto, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Orísia Vieira, Ângelo, lembrando o anjo que está sempre junto com o Samuel, Samuel? Tem que falar do anjo aqui, mas não posso esquecer do Samuel. Nossa irmã Gesiane Azevedo, o Davi também conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse momento, Pedir a bênção do Senhor sobre a nossa igreja. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, dia de estudo bíblico nas congregações de Betânia e Coqueiros. Como nós não temos tido a oportunidade, de estarmos reunidos de forma presencial, nós vamos estar aqui orando, cultuando, aprendendo, estudando a palavra de Deus mesmo de forma online, de forma virtual. Quero pedir aos irmãos, eu estou falando aqui, primeiro boa noite, Silene, Silene sempre presente conosco aqui nas nossas transmissões, ela sempre está assistindo lá do Rio, e pedir as orações pelo esposo da Eucilene, Ele precisa muito das nossas orações na sua área de saúde. Também pedir as orações, irmãos, pelo Marcos Michel. Ele é filho da nossa irmã Ironete, lá do Santa Cruz, Pedir aos irmãos que estejam orando aí, Ontem eu falei aqui que a esposa do reverendo Jesus, na hora da oração, e também mencionei que estava internada. Ela já não está mais internada, A nossa irmã Célia, ela já foi dado alta, já está em casa, mas também requer e estejamos lembrando dela nas nossas orações. Nosso irmão Sérgio Coutinho, grande cantor aí, solista, Nossa irmã Perpétua, Deus abençoe a vida de vocês aí de forma rica e preciosa. Vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento. Pai Santo, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a Igreja do Senhor Jesus, de forma especial, a segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, todos os irmãos que estão conosco aqui, acompanhando conosco, que nos dá a graça, nos dá a companhia e a alegria de podermos, nesse momento, quando não estamos nos reunindo de forma presencial, estarmos aqui reunidos online, de forma virtual, aprendendo da Tua Palavra, ouvindo da Tua Palavra, meditando na Tua Palavra e juntos crescendo na graça e na comunhão do Senhor. Nesse momento que estamos vivendo, em que sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor é excelso, o Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos, no poder, na glória, na autoridade, na supremacia. Por isso cremos, Senhor, que o Senhor pode, e é só o Senhor que pode, em nome de Jesus, banir de sobre a face da terra essa pandemia do coronavírus. É só o Senhor que pode, ó Deus, eliminar esse mal de sobre a face da terra. Mas o Senhor também é Deus. Mesmo que isso tudo não for, ó Deus, tirado, se essa pandemia não acabar, o Senhor é soberano. O Senhor é onisciente, onipotente. O Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos deu
graciosamente no amado Jesus Cristo a salvação. E através do Espírito Santo, o Senhor nos condiciona, nos capacita na Tua palavra a entender essa salvação, a entender, ó Deus, que precisamos viver também concernente a essa salvação. Em tempos como estamos vivendo hoje, em tempos de pandemia, em tempos, ó Deus, difíceis, em tempos que muitos estão, ó Deus, em lágrimas pelos seus entes queridos que já se foram, muitos que estão hospitalizados, estão enfermos. Em meio a essa situação dessa pandemia, o tratamento de saúde, o cuidado com a saúde fica, ó Deus, dentro de um critério muito rígido para que essas pessoas não venham se contaminar com o coronavírus. E aqueles que estão sob o cuidado, ó Deus, de quarentena, de isolamento nas UTIs, com o coronavírus, o Senhor, ó Deus, é um Deus que pode, é só o Senhor que pode ter misericórdia dessas pessoas. Por isso nós oramos ao Senhor e pedimos nesse momento pela Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, todos os missionários, evangelistas, seja no nosso país e no mundo. Pedimos, ó Deus, pela igreja do Senhor Jesus, as igrejas que têm tido compromisso com a Tua palavra, têm sido fiel à Tua palavra. E que a nossa igreja, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, nosso presbitério de Volta Redonda, Sínodo Sul-Fluminense, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, a direção e a orientação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre a vida da Tua igreja, que o Senhor derrame porção dobrada do Teu Santo Espírito nesse momento, para que nós possamos passar esse tempo, Deus, de forma alegre, pacientes e perseverantes, mesmo que nós estejamos em lágrimas, mas que o nosso coração esteja confiante, paciente, perseverante, alegre na presença do Senhor, na certeza de que o Senhor está fazendo o melhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, por isso nós te adoramos. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus, né? Nós vamos hoje cantar o hino de número 221, que é um vaso de bênção. É o hino 221 do nosso inário. Você pode aí acompanhar, né? Com o seu inário aí na sua casa, no seu lar. E a gente vai estar então louvando a Deus. Quero mandar um abraço também aqui para a nossa irmã Áurea Lúcia, né? Deus abençoe, a nossa irmã Gláucia Gerarte, Orísia, a Sônia Maria, né? Nossa irmã Sônia Maria, sempre nos acompanhando aí. A irmã Silene agradece aí pela oração. Também estamos mandando um abraço aí para Elaine César, nossa irmã Dalva, e também o Marco Antônio, já dissemos aqui, né? E a Dalva também, Marco Antônio Moura Marcondes. Vamos louvar a Deus então, com o hino 221 do nosso inário. Vaso
ser vaso de bênção, é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Nós podemos louvar ao Senhor e pedir: faze-me um vaso de bênção. Que assim seja a nossa oração, que assim seja a nossa vida diante do nosso Deus. Nosso irmão presbítero Josias, dando aí uma boa noite a todos os irmãos, nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando a vida de todos os demais irmãos aí presentes conosco. Quem não colocou nenhum alô ali, né? Eu vi a nossa irmã Célia Queiroz, eu vi a Sônia Azevedo e de repente pode ter mais algum que ainda não deu alô, mas eu consigo visualizar aqui. Quando eu reconheço, dá para identificar o rostinho de vocês, dá para falar o nome. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 9 ao 21. E é justamente nesse texto que nós vamos tomar como base para estarmos pensando com os irmãos, né, sobre alegres, pacientes e perseverantes. Aí os irmãos podem dizer: pastor, como estar alegre no momento como esse que nós estamos vivendo? Alegres no Senhor, alegres por termos a presença do Espírito Santo em nós, que age nas nossas vidas e através de nós. Por isso nós aprendemos a sermos pacientes. Pacientes porque confiamos num Deus que é soberano, e sermos perseverantes. Ainda que a terra estremeça, que os montes se lancem ao mar, que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 ao outro lado, ainda que não produza, né, as árvores o seu alimento, ou o grão e o seu fruto que vai nos dar o alimento, ainda que o céu se escureça, o sol se apague, ainda que as estrelas não brilhem no firmamento, nós devemos estar alegres, pacientes e perseverantes. Ainda que nós enfrentamos o luto, ainda que enfrentamos essa pandemia do coronavírus, ainda que enfrentamos qualquer situação adversa, seja em casa, na família, no lar, que seja na criação dos filhos, que seja na realidade que você está vivendo nesse momento, porque além da pandemia, nós temos a realidade econômica, financeira, que ainda pode se agravar mais, a gente ainda não sabe aonde isso vai devido a essa situação. A situação, por exemplo, de guerras, rumores de guerras. Nós estamos aí vendo uma situação de tensão, né, entre dois países de grande peso econômico e de poder sobre a face da terra, líderes mundiais. Ainda que tudo isso, meus irmãos, possa nos trazer pavor, medo, o convite da palavra de Deus aos cristãos é: estejamos alegres, sejamos pacientes e sejamos perseverantes. Eu sei que as orações têm que estar a todo instante envolvida nesse processo. Nos curvarmos diante do Senhor e buscarmos ao Senhor. Então, Romanos 12, de 9 a 21, a palavra de Deus nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que nos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que interessante, irmãos. Como poder nesse momento, como viver nesse momento de forma alegre. Como ser nesse momento paciente. Como nesse momento ser perseverante. Sejamos alegres na esperança em Cristo Jesus. Sejamos pacientes na dificuldade, seja ela qual for, e sempre perseverantes na oração. Não sejamos falsos, ou seja, não sejamos fingidos, não fingindo apenas que amamos os outros. Devemos amar com sinceridade, ou seja, a alegria na qual Deus requer de nós é uma alegria na esperança em Cristo Jesus. Ainda que o mundo esteja caindo sobre a nossa cabeça, ainda que o chão esteja se desfazendo sobre os nossos pés, ainda que o mundo esteja sendo balançado, chacoteado, talvez não de uma forma abstrata ou de forma exemplar como nós estamos vivendo nos últimos dias, com tantas situações adversas, mas mesmo que a terra venha tremer e abalar-se os montes, ainda que não tenhamos sossego ou tenhamos nenhum motivo de alegria nesse mundo, nessa terra, nesse presente século, sejamos alegres na esperança que temos em Cristo Jesus. Porque aí sim nós vamos ser pacientes na dificuldade, seja qual ela for, e sempre perseverantes, principalmente na oração. Não sermos fingidos, porque muitas vezes o nosso amor ele é fingido, e a Bíblia diz que o nosso amor tem que ser sem fingimento, amar os outros com sinceridade. O que seria isso? Amar uns aos outros, amar uns aos outros com amor fraternal. E tenha prazer em honrar uns aos outros, ou seja, o respeito para com o próximo é o princípio de amar. Amar o próximo significa ter respeito, porque você, quando ama, você tem prazer em honrar os outros mais do que talvez a si próprio. Isso leva ao fato de nós estarmos vendo isso de conformidade com a palavra de Deus, com o querer de Deus, com a ação e presença do Espírito Santo que nos condiciona a isso. Porque, irmãos, quando nós somos filhos de Deus e estamos necessitados, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar ajuda entre os santos. Mas quando alguém que é filho de Deus estiver em necessidade, é obrigação nossa como cristão ver e saber se ele realmente está numa situação de necessidade e procurar ajudá-lo. Nós precisamos criar o hábito de sermos hospitaleiros, de sermos aqueles que buscam ver a necessidade do outro, agir com empatia, olhar a realidade do outro e pensar, e se fosse comigo? E se fosse eu? E se fosse a minha situação a que o irmão, a irmã está passando?
É analisar a situação e sempre pensando, busque ajuda, busque aconselhamento, busque uma palavra que possa te direcionar para o caminho certo. Eu sempre tenho dito aqui, né, que você pode, durante as nossas lives, até mesmo depois que alguém for ver essa transmissão, pode colocar aí, pastor, queria colocar aqui o pedido de oração, né? Eu vi agora há pouco, na hora que a gente estiver terminando, além de orar pelo esposo da Eucilene e também orar pelo Marcos Maciel, que eu falei, Marcos Michel, que é o filho da Ironete, que eu falei, eu vi que a nossa irmã Perpétua também fez um pedido de oração. Depois eu vou olhar para a gente estar orando também, Perpétua. Enfim, é orar uns pelos outros, mas sempre pensar o seguinte, você está passando por qualquer situação, seja ela de qualquer nível, busque ajuda. Por isso, como pastor, a gente sempre está se colocando à disposição. Irmão, quer uma ajuda? Coloca aí em pedido de oração. É algo mais, um aconselhamento? É uma dúvida, né? Tem o meu WhatsApp, a igreja tem, os irmãos têm, não tem? Entra em contato, pastor, lá também aqui pelo Facebook, você consegue lá, né? Mandar uma mensagem que eu consigo pelo privado te mandar meu contato, você me manda o seu contato e a gente faz contato, e a gente manda. Eu tenho uma irmã que um dia desse me mandou o contato dela lá de Martins Soares, pedindo uma mensagem. Pastor, tem uma mensagem tal que o senhor escreveu, me manda ela e tal. Ela viu e ela estava em foto, né? Ela pediu o texto, mandei para ela. Então, ou seja, a gente está aí para justamente compartilhar o que a gente conhece, sabe? Isso a gente precisa fazer uns com os outros. Por quê? Porque nós estamos vendo tantas pessoas que, às vezes, irmão, quando a gente fala de alguém que está necessitado, às vezes, o que se vem à cabeça em primeiro momento? Alguém que está precisando de comida, alguém que está precisando de roupa, alguém que está precisando de um calçado. Nem sempre a necessidade do irmão é necessidade de alimento, né? Às vezes a necessidade do outro é uma palavra amiga. Tem gente que às vezes você não precisa nem falar nada. Só de ouvir ele já está satisfeito. Só de ouvir ele já desabafa, ele já tem com quem falar. Mas ele precisa ter confiança para falar, porque o que ele vai falar, ele não pode falar para qualquer um. Então, as pessoas, para poder se sentirem alegres, pacientes e perseverantes, elas precisam ter a destra de companhia, elas precisam ter confiança para poder chegar perto de mim, de você, e falar assim, eu estou precisando de uma ajuda. Qual é a ajuda? De repente, o que ela quer é só ser ouvida, só expor o que ela está passando. E você ora com ela e diz assim, olha, vamos orar, que Deus vai dar a resposta. Às vezes você não precisa falar nada, e ela já está com a resposta pronta. Ela precisava expor, precisava colocar, precisava jogar para fora algo que estava sufocando. Porque quando a gente fala assim, quando alguém que é filho de Deus estiver com necessidade, nós devemos ajudá-los. É igual, por exemplo, nesse momento. Eu gosto muito de estar com os irmãos no momento de luto. Olha, se os irmãos não sabem quanto que eu tenho sofrido esses dias pelo fato de não poder estar em lugares onde está tendo luto. Por quê? Por questão de prudência, para não contaminar e também para estar cuidando da igreja da forma como a gente está podendo cuidar. Às vezes uma visita, né? Hoje eu conversei muito com um irmão que ficou internado por 12 dias. Falei, irmão, eu não estou indo aí te ver, eu estou procurando conversar com você por telefone, porque estamos evitando. O quadro dele é muito crítico. E aí, como a gente está em contato com muita gente ao mesmo tempo, fazendo muita coisa, a gente procura não estar junto com esses irmãos, por quê? Não contaminar, evitar qualquer contato. A gente está aí sabendo, por exemplo, ontem eu pedi oração pelo reverendo Auricimar, confirmou que está com coronavírus. Outros pastores da nossa região também estão, não divulgaram, por isso que eu não vou divulgar aqui, entendeu? Então, assim, às vezes a ajuda que as pessoas, a necessidade das pessoas, a ajuda que eles querem, são coisas simples. E a gente precisa saber nesse momento como ajudar, né? Por exemplo, quando os outros estiverem alegres, devemos nos alegrar com eles. Se estiverem chorando, vamos chorar com eles. Vamos trabalhar juntos com alegria, né? Às vezes o que a pessoa pensa, precisa apenas de alguém que está alegre, porque a alegria contagia, né? Quando você está alegre, quando você está disposto, quando você está assim, transmitindo alegria, quem está com você vai receber essa alegria e vai, né, se contagiar. A mesma coisa se você estiver triste, chorando. Aí vai a questão da empatia. A gente precisa sempre estar com empatia, porque também chorar com os que choram, sofrer com os que estão sofrendo. Mas também olhar e saber zelar com a pessoa, saber cuidar com a pessoa, até onde aquela tristeza realmente ela faz sentido, onde ela está ultrapassando, onde ela já está, digamos assim, sendo um karma, um caos na vida da pessoa. E aí vai uma palavra amiga. E aí, né, nos leva o quê? A ter uma alegria conjunta.
né? Falar com a pessoa, o momento é difícil, mas vamos ter paciência, vamos perseverar, porque Deus vai nos dar a vitória. Então, queridos, acima de tudo, para que isso aconteça, nós não podemos ser orgulhosos. Porque às vezes, sabe assim, a gente está vendo a situação do outro, a gente está vendo o problema do outro, a gente está sentindo o outro. É uma questão de critério? Sim. É uma questão difícil? Sim. Porque às vezes eu digo o seguinte, quando uma pessoa que está doente resolve ir ao médico, 50% do problema dele já está resolvido. Ele já resolveu ir ao médico. Por quê? Então ele chegou ao consenso de que ele não está bem. E os médicos entendem isso de forma psicológica, né? Quando um paciente chega no consultório de um médico e diz, doutor, eu estou passando mal, eu estou sentindo isso, o médico já sabe que 50% dele está resolvido, porque ele já se dispôs a buscar ajuda, ele já entendeu que ele está com a realidade que precisa, né, de uma cirurgia, precisa de um exame, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma medicação para resolver o problema. Então, quando uma pessoa procura alguém, já é 50% do problema resolvido. E aí você já começa a trabalhar o outro restante dentro disso. Às vezes o problema é que nós somos muito orgulhosos, né? A gente está vendo a situação, a gente está percebendo a situação, a gente tem que ter critério, sim, né? Para chegar, para avaliar, para saber o que o outro está passando, até para saber, para ajudar. Às vezes a pessoa não está naquele momento em que ele realmente, né, está em condição de se abrir. Igual eu falei agora há pouco, por exemplo, eu pedi oração ontem pelo reverendo Aulicimar, hoje falei de novo que ele está com Covid, mas foi publicado, né? Ele lá publicou abertamente no Facebook que ele está confirmado com o Covid, que ele precisa passar 15 dias de isolamento. Bem, é um caso que a gente pode contar, porque você pode me ouvir aqui e pode também ir lá no Face dele e você vai saber. Então, a gente precisa ter critério, né? Mas é um caso que a gente está aí diante dele. Outros casos a gente não menciona, até irmãos da igreja, por quê? Porque não foi colocado de forma aberta. Então, a gente usa um certo critério, porque, infelizmente, tem gente que tem um pouco de preconceito. Cria-se um certo preconceito. A pessoa está com coronavírus. Já vê ele como se ele tivesse virado um monstro. Não é bem assim. Não é bem assim. Outra coisa. Não procurem cair nas boas graças de gente importante. Mas tenham prazer na companhia de gente comum. Às vezes a gente só quer ajudar aqueles que podem nos retribuir, né? Às vezes a gente só quer fazer o bem para aquele que pode fazer algo maior para você. Às vezes a gente só quer ajudar aquele que pode te ajudar. Às vezes a gente só quer fazer por alguém porque ele tem condição de fazer por você. Não, a gente não deve buscar a graça de pessoas importantes. Você pode ter contato com pessoas importantes? Sim. Pessoas de influência? Sim. Pessoas de recursos? Sim. Pessoas que têm talvez cargos importantes? Isso não é pecado, desde que você não coloque isso como base do seu relacionamento. Mas tenha prazer em companhia de pessoas comuns, pessoas que não podem te dar nada em troca daquilo que você vai fazer por ele. Pessoas que não podem retribuir por aquilo que você está fazendo por ele. Você vai fazer porque você sabe que ele está precisando, que você sabe que ele tem necessidade. Então, com isso, você está buscando o quê? Alegria. Viver em alegria, trazer resultados, trazer esperança. Por isso que nós precisamos, então, ser pacientes e perseverantes. Às vezes o que falta para alguém estar alegre, ser paciente e perseverante, é apenas apoio. É apenas uma destra de companhia. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, irmãos? É porque nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Entendeu? Às vezes a gente acha que nós somos o que sabe tudo ou que o que sabemos está acima do outro. Não, ninguém sabe tudo. O verdadeiro sábio é aquele que chega ao consenso de que ele não sabe tudo. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, né? É aquele que sabe que ainda tem que aprender muito. E como cristão, o verdadeiro sábio é aquele que ele não tem em si nenhuma condição de sabedoria. O que ele sabe, o que ele conhece, o que ele entende, foi revelado pelo poder do Espírito Santo na palavra. Por isso, irmãos, precisamos fazer as coisas de maneira que todos possam ver que nós somos absolutamente honestos, nunca pagando o mal com o mal. Ou seja, vivendo de tal maneira, fazendo e tendo um comportamento de tal maneira que todas as pessoas possam ver em nós que nós somos absolutamente honestos para com os grandes e para com os pequenos, para com os grandes favorecidos, mas também para com os menos favorecidos. Então, a gente não deve ter contenda com ninguém, né? Porque tanto quanto possível, né,
viver em paz com todos. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, isso é uma coisa que somos nós, tem que partir de nós, não é ficar sempre esperando do outro, não. Né? Sempre esperando que o outro é o outro, ou que o problema é o outro, então é ele que tem que mudar. Não, quem sabe o problema sou eu que tenho que me mudar. Né? Então, com isso, amados, nunca se vinguem. Deixa a ira de Deus, pois está escrito, né? A minha é a vingança, e eu a retribuirei. Aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 19, ele está justamente citando Deuteronômio 32, 35. Né? Ou seja, a vingança pertence a Deus. É Deus que vai retribuir. Ah, mas a pessoa fez isso, aquilo ali de errado, e ele está numa boa, como se nada tivesse acontecido. Calma. Se ele não receber a devida retribuição aqui nessa terra, ele vai receber no julgamento final. É o tempo de Deus. Se Deus quer julgá-lo apenas no juízo final, Deus vai julgá-lo. Ah, mas a gente está sempre naquela ideia. O cara fez o ruim, ele tem que receber o ruim. Ele fez o mal, tem que receber o mal. Ele foi errado, alguém tem que fazer alguma coisa errada com ele. Não fica se prendendo a isso não. Né? Se o seu inimigo estiver com fome, dá algo para ele comer. Se ele estiver com sede, dá algo para ele beber. Porque fazendo isso, nós vamos estar amontoando sobre as nossas cabeças brasas vivas. E o que são essas brasas vivas? Lembra do que Deus fez com o profeta Isaías? Quando ele viu a glória de Deus, que a Bíblia diz que o profeta diz que ele viu que um anjo foi com uma tenaz e pegou uma brasa do altar e colocou sobre a boca dele. Aquilo ali significa perdão. Entendeu? Significa que ele foi purificado. A ideia ali do fogo é de purificação. Então, pensa o seguinte, deixa a vingança para quando Deus quer, da forma como Ele quer. Ele que vai retribuir o mal. Entendeu? Agora, se o seu inimigo estiver com fome, dá de comer. Se estiver com sede, dá de beber. E você fazendo isso, você está diante de Deus com a sua consciência tranquila. E Deus sabe do que você está fazendo, porque você vai estar fazendo com o coração puro. Então, não deixe que o mal prevaleça. Mas deixe que o bem triunfe sobre a sua vida. Não deixe que o mal prevaleça. Não deixe que o mal triunfe sobre a sua vida. Pratique o bem, independente da situação que você vive. Sabe por quê, irmãos? Não sejamos nunca preguiçosos no trabalho, porém devemos servir fervorosamente ao Senhor, fazendo ao próximo, fazendo para a sociedade, fazendo para o outro, né? Como se estivesse fazendo para Deus. Se alguém perseguir você, se você se sentir perseguido, não distrata que ele está te perseguindo, não. Abençoa ele, não amaldiçoa ele, não. Deixa ele, vai com Deus, né? Siga o seu caminho, eu sigo o meu. Você não é obrigado ali a ficar convivendo com a pessoa que está toda hora né? Mas você diz para ele, vamos fazer o seguinte, você quer brigar? Eu não quero brigar, então siga a sua caminhada que eu sigo a minha. Há momentos que de repente o melhor é isso, né? Isso só não é muito viável. Isso não é viável para a questão de relacionamento conjugal. Você casou, você agora tem que viver com aquela pessoa. Mas tem aquela hora que você precisa sentar e dizer, escuta, a gente não precisa caminhar dessa forma. A gente não deve caminhar dessa forma. Esse não é o caminho certo para a gente caminhar. Né? Porque todos os dias, em todos os momentos, nós não precisamos retribuir o mal com o mal. Né? Se alguém te persegue, se alguém está querendo te destratar, se alguém está querendo te ver numa situação ruim, faça o seguinte, não distrata ele não, deixa ele seguir o caminho dele. Né? Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa lidar com certas situações, porque às vezes as pessoas chegam perto da gente e dizem assim, eu estava querendo fazer isso, eu estava pensando em fazer isso, eu estava pensando em tomar essa e essa direção, você olha para ele e diz assim, deixa eu te falar, isso não vai dar certo. Porque ele está dentro da situação, ele não consegue ver talvez além dos seus pensamentos, das suas ideias, do que ele está almejando. E você que está de fora, já dá para poder ter uma leitura de que aquilo ele não vai acabar bem. Mas ele está tão empolgado com a ideia, mesmo que ela seja errada, que ele não consegue ver o final errado. Aí você chega perto daquela pessoa e diz assim, olha, o que você está pensando não vai dar certo. Não tem lógica de dar certo. Isso aí, entendeu? Pensa assim, pensa assado e tal, vai dando a diretriz para a pessoa. Aí no final a pessoa vai dizer assim, não, mas eu vou fazer. Falei, tudo bem, você pode até fazer. Mas eu quero dizer para você que eu não vou com você e não vou ser conivente com isso. Bem, deixa ele seguir o caminho dele. Entendeu? O pior é que, assim, às vezes ainda tem situações
que a pessoa, ele vem com uma ideia errada, ele quer que você compre a ideia dele, ele quer que você vá junto. E quando você diz para ele que não vai, ele vai te tratar como inimigo. Ele vai te tratar como um inimigo ferrenho. E vai começar a fazer coisas como se você fosse o pior inimigo dele. Aí eu digo para os irmãos o seguinte, é nessa hora que a gente não deve agir, né, com perseguição. E nem destratar as pessoas. Abençoa ele, não amaldiçoa não. Só que você diz para ele, olha, eu só te digo que isso aí não vai dar certo. Agora, se você quer seguir, eu não posso te proibir. E ora por ele. Entendeu? Mesmo que o que ele vai fazer pode te prejudicar. Ora para que você não seja prejudicado e aquilo que ele vai fazer prejudique outros. Porque realmente tem hora que a gente tem que agir dessa forma. É dessa forma que nós precisamos nos comportar. Então, queridos, nesse momento que nós estamos vivendo, são algumas ideias, são alguns pensamentos, né, para a gente meditar, para que nós possamos viver dias alegres, com paciência e perseverança. Não é fácil. Não adianta você falar, pastor, não é fácil, eu sei. Mas sabe por que não é fácil? Não é fácil quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para a nossa força, quando a gente olha para a nossa condição, quando nós olhamos para a nossa limitação humana. Mas em meio a toda a situação que vivemos, pode ser o caos, por mais terrível, por mais difícil que ele seja. Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para Cristo, quando você crê no poder de Deus, quando você crê que o Espírito Santo pode te capacitar, te condicionar a viver uma alegria, como eu disse aqui, uma alegre esperança em Cristo Jesus, quando você pode ser paciente na dificuldade, qual seja ela for, e você ser perseverante na oração, na leitura da palavra, na busca do conhecimento, isso sim, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, nos direciona para a sua palavra e para o conhecimento e a solidificação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver dessa forma. Amém? Quero aqui deixar o meu abraço também para a nossa irmã Aparecida Pacheco, para a nossa irmã Célia Regina, né? E deixar aqui o nosso abraço também para Elaine César, já disse aqui. Tem uma outra pessoa que eu quero falar aqui, Rosa Ferreira Vieira, Deus abençoe, querida. Rosilene Azevedo, prazer, querida, estar conosco. Pelo sobrenome, vocês já sabem que é minha prima, né? Outra pessoa aqui que pediu oração, estou procurando aqui para ver, nossa irmã Perpétua, que pediu aqui oração, eu vou achar aqui, Sônia Maria, eu falo Sônia Maria e Sônia Azevedo. Tem duas Sônia Maria aqui hoje, então uma é Sônia Maria, a outra é Sônia Azevedo, né? Deixa eu ver aqui. Nossa irmã Dalva pedindo oração para o Guilherme e para o José, né? E também para o filho Max Júnior. E também o Perpétuo, queria achar aqui. Nosso irmão Dimas. Dimas, grande abraço. Dimas lá de Manhuaçu conosco aqui também hoje. Beleza. Presbítero Zé de Almeida conosco aqui também na nossa transmissão. Vera Lúcia Soares Trigueiro, Deus abençoe a sua vida. E isso, achei, Perpétuo. Pastor, peço oração pela minha sogra, Dona Edna. Isso, vamos também estar lembrando aqui da Dona Edna, né, e dos demais pedidos que tivemos aqui. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento e vamos colocar diante do Senhor essas vidas pelas quais tem pedido aqui oração. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar a vida do esposo, ó Deus, da Eucilene, que está aqui conosco, nos acompanhando nesse momento de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, tudo que ele tem passado, tudo que ele tem vivido e a situação dele, o Senhor conhece. Mais do que ninguém, mais do que qualquer médico. E o Senhor é o único que pode, ó Deus, fazer o melhor para essa vida. Por isso entregamos ele nas Tuas mãos. Também a sua esposa e todos os seus familiares. Te peço também, ó Deus, pelo Marcos Michel, que é o filho da nossa irmã Ironete. Abençoa ele estar internado no Hospital São João Batista. Toma nas Tuas mãos essa vida. Te pedimos, ó Deus, pela sogra da Perpétua, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Deus, que o Senhor esteja ali cuidando dela de forma muito especial. Pedimos pelo Guilherme, neto da nossa irmã Dalva, também o José e o Max. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todos os demais que aqui estão conosco, cada lar aqui representado, cada família aqui. Pedir, Senhor, de forma especial pela Tua igreja aqui representada, porque sabemos que os irmãos que estão aqui são direcionados, orientados pelo Teu Santo Espírito, vieram
nesse encontro virtual, online, para junto nós crescermos, ó Deus, na presença do Senhor e com isso sermos motivados pelo Espírito Santo para encontrarmos alegria na esperança em Cristo Jesus e com isso sermos pacientes e perseverantes na fé. Pacientes e perseverantes na convicção que o Espírito Santo um dia abriu nosso coração e a nossa mente para entendermos na pessoa e obra de Jesus, que nos justificou pelo seu sangue. Sermos perseverantes e pacientes, ó Deus, para não esmorecer na fé, da certeza de que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados. Pai, pedimos pelas autoridades do nosso país, municípios e estados. Também, ó Deus, nos níveis de autoridade do executivo, do legislativo e do judiciário. Pedimos pelos governos mundiais nesse momento dessa pandemia, da sabedoria, discernimento, mas que acima de tudo eles possam reconhecer a tua glória, o teu poder, a tua majestade. Abre, Senhor, a mente deles, o coração, o entendimento, para eles entenderem que eles estão governando porque o Senhor permite, é uma concessão dada pelo Senhor. Porque o Senhor pode tirar o governo deles e pode tirar a vida deles também, e eles não vão governar porque morreram. Que eles tenham essa convicção. Os nossos líderes, as pessoas que estão investidas de autoridade precisam ter esse entendimento. Eles só estão no poder porque o Senhor permite. Porque quando assim eles entenderem, eles vão governar para a glória do teu santo nome. Vão direcionar o povo para a glória do teu santo nome. Vão estar como autoridade para direcionar um povo, Deus, para o bem da nação, para o bem da cidade, do estado, porque o Senhor é Deus. Há uma necessidade de reconhecimento da tua soberania acima de tudo, da tua glória, do teu poder. É isso que nos traz esperança, alegria, para continuarmos vivendo, Deus, com paciência e perseverança, porque o Senhor está no controle. Pai, te pedimos nesse instante, pelos pedidos que aqui foram colocados. Se há algum pedido, algum nome, ó Deus, ainda não pudemos falar, que o Senhor esteja, ó Deus, agindo com poder e graça sobre a vida. Cada irmão aqui presente, que participou dessa transmissão, dessa live, aqueles que vão assistir também essa transmissão, todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor, na sua casa, no seu lar, na sua família, nesse momento delicado em que estamos vivendo. A paz do Senhor em Cristo Jesus esteja sobre a vida deles e que sobre a vida da tua igreja nós te pedimos que o Senhor derrame porção dobrada do teu Santo Espírito, sustentando a nossa fé e nos capacitando a viver com alegria. Sermos pacientes e perseverantes na presença do Senhor, principalmente em oração, leitura da tua palavra, conhecimento do teu querer, porque assim nós possamos passar, ó Deus, esse vale sombrio, escuro, triste, e quando chegarmos do outro lado, nós podemos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, continuar caminhando como igreja, para continuar cumprindo os teus propósitos sobre a face da terra. Nós assim oramos agradecidos e o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós encerrarmos aqui, eu quero dizer para os irmãos, amanhã, quinta-feira, nós temos a transmissão do Estudo Bíblico com o Reverendo Márcio no canal da Segunda Igreja. Domingo, 9 horas da manhã, estudo da Escola Dominical, transmitido também pelo canal da Segunda Igreja. E à noite, tem o culto, tanto transmitido pelo canal aqui do Facebook quanto do YouTube, e também o culto presencial com aqueles que têm, dentro das regras, dos decretos aqui de Volta Redonda, que podem participar dos cultos presenciais. Congregação de Coqueiro, 17h30, 5h30 da tarde eu vou estar lá ministrando o culto, e na congregação de Betânia, no bairro Belo Horizonte, às 19 horas, se Deus assim nos permitir. Amém, queridos? Deus abençoe para quem vai até lá, para quem não vai, um grande abraço e continue nos acompanhando aí nas nossas transmissões, que seja bênção para a vida de todos nós. Até lá!